Flávio Cohen. Isso. Então vamos lá. Bom, muito boa noite a todo mundo. Hoje, às 4 horas da tarde, esse Flávio Cohen, eu fiz uma vez, eu recepcionei ele num evento do Conselho, onde ele falou sobre investimentos. Tá? Então, na época, ele mandou uma mensagem para mim por WhatsApp, e como eu salvei errado o nome dele, eu demorei muito para ver. Aí vi agora, a gente marcou uma conversa para hoje. Então, ele tem uma corretora de. Eu acho até que está escrito aí, Simval Miura, vê se não é. É. É, Miura Invest. Por isso que eu lembrei do carro. Então, ele explicou lá a história, mas eu não entendi direito. Parece que essa rede Miura tinha 7 agências no Brasil e a oitava ficou aqui no Rio de Janeiro, sob cuidado dele. Então, a gente conversou alguma coisa, eu perguntei como eu poderia ser útil, e aí a conversa descambou até o ponto onde eu falei, olha, eu convido pessoas para falar sobre investimento, você pode fazer isso. Então, ele topou. E a data que a gente viu isso é dia 25 de março, ou seja, daqui a 2 quintas-feiras. Então vai ter o dia 18, quando. Acho que é Rafael o nome dele, eu não lembro. Ele vai falar sobre investimento no exterior. E aí a quinta-feira seguinte está marcado com ele. Quinta-feira seguinte é dia 25 de fevereiro, eu vou estar no centro, num evento do Conselho Regional de Contabilidade. Então, é bem provável que eu lá do centro eu vá para o escritório dele para participar da aula de lá. Ou simplesmente não participe da aula. Eu conecto todo mundo e saio, e ele assume lá do escritório dele. Tá? Então, ele vai falar alguma coisa sobre investimento, renda fixa e renda variável. Então, era isso que eu queria falar. E aí, no final, Simval, também eu reforço que vai ter uma galera que vai entrar durante a aula, e aí lá no final eu falo de novo. Tá? Vai ser com o Flávio Corne. Ele tinha uma corretora e parece que vendeu e está agora sócio dessa daí. Esse nome costuma se chamar aqui no Brasil Cohen. Cohen. Ok. Tem inclusive um grande maestro, Arnaldo Cohen, que é um espetáculo de maestro. Eu assisti várias vezes no Teatro Municipal. Aliás, Muito ele bom pianista, ele da mais alto nível. é um que tem um problema na mão? Não, né? Não, aquele ali eu conheço ele, João Carlos Martins. Ok. Aquele eu conheço desde a minha infância. No outro dia eu fiz um voo de Belo Horizonte para cá, do lado dele e viemos jogando conversa fora. Ele é muito bom. Foi considerado o maior pianista do mundo, né? João Carlos Martins. Ok, então vai ser com isso aí. Ele me deu esse cartão justamente para mandar para a turma. Então eu vou falar novamente no final da aula e logo depois eu envio pelo e-mail para quem quiser ir lá e visitar. Eu visitei o site, mas parece que está tudo em espanhol, aí eu não entendi direito. Bom, então hoje a apresentação vai ser com o professor Simval sobre monografia, especificamente em finanças pessoais. Então, É. professor, lembrando, eu estou aqui sem ver a aula, tá? Eu vou até colocar no celular, vou ver se eu consigo colocar. Ah, não, não consigo mais. Você sabe que isso para mim é um tormento, esse tal do slide, né? Não, então, Esse- você vai falando, eu vou fazendo aqui, só que eu não estou vendo nada. então, e para mim é mais ou menos a mesma coisa, porque embora eu esteja vendo o slide que está aparecendo, mas eu não estou vendo os sucedâneos. Então, eu não. Ah, mas eu também não vejo, não. Embora. Eu tenho uma maneira de ver. Eu ligo o outro computador e passo ele aqui do lado. Espera aí que eu já vou acabar com isso aqui, espera aí. É porque eu estou. Tira o som. Bom, nós já estamos, Rapidinho, é porque, para eu poder ver. Tá, agora eu diminui aqui. estamos com 17 alunos, acho que já está um número bom aí. Me dá Eu mais tô. um segundo, para eu botar o outro computador no ar aqui, Ok. que aí facilita a minha vida. Eu vou acompanhar pelo celular, que aí eu vejo um pouco da turma. De repente. Né?
Vamos ver se o solicitante aparece aí também. Está aqui. Eu dei aula durante 43 anos, sem slides. De repente você tem que usar isso, é um inferno. Mas é assim mesmo. Mas vamos lá. Tá. Eu não consegui fazer o que eu queria, mas vou dar meu jeito aqui. Eu estou com outro computador ligado, então dá para eu saber os slides sucedâneos, né? Então, bom, em primeiro lugar, boa noite geral. Estou aqui tentando atender aí a solicitação de um dos alunos no último encontro de terça-feira. Eu consegui botar para funcionar o PowerPoint graças a um esforço do meu amigo Ivan Falcão e do nosso amigo Marcelo Souza, o homem de informática da FAC. Luiz Antônio conhece. Bom, o que eu preparei para vocês foi mais ou menos uma apresentação de bases para a produção de trabalho acadêmico. Eu diria a vocês o seguinte: esse papo que nós vamos ter hoje aqui não é usualmente lançado mão pelos professores, tá? Os professores se atêm àquela disciplina de metodologia do trabalho científico e é uma matéria totalmente voltada para a produção de suposto trabalho científico, tá? Mas vocês têm uma missão que é de produzir a monografia, tá? E eu diria que eu só fui aprender isso aí quando eu entrei no mestrado, e se tivesse me dito sobre isso quando eu fiz a graduação, teria sido mais fácil a minha vida. O projeto, o trabalho de produção a produção de trabalhos acadêmicos, ele passa por uma estrutura que ele serve para as matérias de cada uma das disciplinas, assim como para a monografia, para dissertação e para tese. Então, eu acho que isso é válido para tudo. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer a vocês que isso, pelo menos, funciona comigo muito bem, é uma tentativa de eu dar conta das minhas inquietações. Eu sempre tive muita inquietação, sempre tive muita curiosidade, e o que me move é a curiosidade, tá? Então, eu diria que você fazer um trabalho de uma matéria ou trabalho que seja uma monografia, se ele for movido pela curiosidade, certamente vocês farão um trabalho bem melhor, né? Agora, você pode também fazer um trabalho pro forma, porque nem todo professor tem o cuidado, a paciência e a disposição, né, a vontade, a energia de fazer com que vocês produzam algo que seja efetivamente produtivo, tá? Então, é obrigado a fazer a monografia, você entrega a monografia. Eu já vi aluno entregando até o CD em branco, e ele tem a nota dele lá lançada na pauta, e ele passa e recebe diploma e vai embora, solta foguete, porque acabou essa tortura da graduação, e vai enfrentar o mercado de trabalho e vai viver a vida, né? Acho que a vida de todo mundo segue
adiante, cada um da sua forma, né? Eu sempre fui curioso e sempre fui inconformado. Então, eu sempre procurei pautar os meus trabalhos acadêmicos um projeto de construção das minhas ideias sobre as coisas, sobre tudo que acontece ao meu entorno, tá? Então, para você fazer uma monografia, eu diria que você tem que começar a fazer um projeto da monografia, tá? E existe uma matéria chamada Seminário de Monografia, não sei se na contabilidade tem, mas tem na administração. Em que consiste o Seminário de Monografia? O Seminário de Monografia é o local onde os alunos apresentam os seus projetos de monografia, cada um expõe o seu projeto e o professor fica orientando os alunos, mostrando que o projeto está fraco aqui, está forte ali, você deve reforçar aqui e acolá, para você depois caminhar. Eu diria que a parte mais difícil da monografia é o projeto. Se você tem um projeto muito bem feito, você está com a monografia pronta. O resto é sangue, suor e lágrimas. Agora, a parte mais difícil, a parte mais abstrata, é você pegar e desenvolver o projeto. Tá? E o que é um projeto? O projeto é uma antivisão. Né? Luiz, passa para o slide seguinte, por favor. Um projeto é uma antivisão de algo. Então, quando você vai fazer um projeto de monografia, é uma antivisão do que vai ser a sua monografia. Tá? Então, isso aí é extremamente importante você ter muito claro na cabeça que o projeto vai ser parte integrante da sua monografia. Então, o projeto não é algo para fazer de qualquer jeito e você passar por aquela etapa que é chamada de seminário de monografia. Porque o projeto, ele é a apresentação da sua monografia. Quando você faz um projeto, como o projeto é uma antivisão, o tempo do verbo que você escreve no projeto é tudo no futuro. Tá? E depois que você teve o projeto aprovado, ele foi revisto por várias vezes, não só pelo seu orientador, como por você mesmo, tá? É só você pegar tudo que está no futuro, todos os verbos que estão no futuro, e você colocar os verbos, passar os verbos para o presente. E se você fizer isso, a primeira parte da sua monografia está pronta, que é a apresentação da sua monografia. Tá? Eu gostaria que, na medida em que vocês fossem me escutando e que tivesse alguma dúvida, que vocês me perguntassem no momento. Tá? Ou se tiver vergonha de interromper, anota no papel para perguntar no final. Mas não deixa de perguntar, porque o momento de perguntar é esse agora. Pode colocar no chat também e no chat eu não vou ver. Hã? No chat eu não vou ver. Não, então, eu estou vendo aqui e repasso para você. Mas eu tenho uma questão, professor. Por exemplo, digamos que a pessoa não teve essa orientação e começa a fazer o trabalho sem ter tido um projeto. Eu sei que isso é meio esdrúxulo, mas vamos supor que isso aconteça. Qual é a sua sugestão? A minha sugestão é começar de novo. É a mesma coisa que você construir. Imagine você construindo uma ponte que vai atravessar um rio. Ninguém constrói uma ponte começando de uma margem do rio. Você constrói a ponte, dos dois lados ela se une no centro. Tá? E se você não tiver um projeto, a margem direita vai perpassar pela margem esquerda. Né? Então você vai ter, não vai acabar construindo a ponte. Então, se o teu projeto você está no ponto zero e você vai chegar lá num ponto N lá na frente. Esse ponto N lá na frente é a sua monografia. Então, se você não tem um projeto para fazer uma monografia, começa a escrever tudo a bambu, não vai chegar a lugar nenhum. Né?
porque o que vai... o projeto é uma espécie assim, de chassi, é o framework, é a estrutura do teu trabalho. Se você não tiver um trabalho estruturado, você não tem nada. Você tem um monte de palavras soltas no ar, uma constelação esquizofrênica de ideias. É isso que você acaba tendo. Então, para você ter algo com o pé no chão e que você faça o gol e que você termine logo essa monografia para você obter o diploma, né, é importante o projeto. Mais alguma pergunta, Luiz? É bom, essas perguntas suas são sempre ótimas. Não, é que me ocorreu aqui, às vezes eu mesmo faço alguma coisa sem ter tido um planejamento antes, e sempre me estrepo e tudo, e aí isso pode, de repente, acontecer com alguém. Professor, só queria lembrar que já são 7h25, a gente tem uma ideia de terminar às 8, hein? Então, se eu parar no meio aí, depois eu continuo. Se eu parar, não, certamente eu vou ter que continuar, porque isso aqui não está pronto também. Tá bom. Passa para o slide seguinte, por favor. A monografia, ela faz parte do projeto pedagógico da graduação. O que é pedagogia? Pedagogia é a ciência que estuda o processo denominado educação. Então, quando você está fazendo uma monografia, a monografia é parte do projeto pedagógico no qual você se inseriu. Você foi fazer um curso sem saber direito o que era aquilo. Tá? Aí, você é obrigado a fazer a monografia, faz a monografia de qualquer jeito. Tá? Só que aquilo está dentro de um processo. Tá? Esse processo chama-se educação. Então, para você ter uma boa educação, é importante que você saiba onde é que você esteja. Você está dentro de uma academia que teve um projeto pedagógico e este projeto pedagógico, neste projeto pedagógico, estava inserido a monografia, que você tem que fazer a monografia. Por quê? Porque a monografia é que vai coroar o teu curso. O coroamento do seu curso está na monografia. Slide seguinte, Luiz, por favor. Então, olha só, é importante a gente saber o que é educação. Educação é toda a dinâmica onde uma geração transmite a outra, normalmente a seguinte, o conhecimento. Então, eu tenho aqui uma imagem, né, de uma corrida de revezamento. Né? Então, essa é uma imagem que, para mim, é a melhor imagem do que vem a ser a educação. Né? Uma metáfora. Né? Uma pessoa, sabe, o sujeito mais velho, ele vai passar o bastão para o sujeito mais novo, que ele vai ter que ir correndo mais adiante nessa escalada da vida. Tá? Então, nós aqui, eu e o Luiz, né, estamos aqui nessa corrida e estamos tentando passar o bastão para vocês. E vocês vão ter que seguir aí o curso de vocês. O nome disso é educação, é essa dinâmica toda. Tá? E a pedagogia estuda esta dinâmica. E ela estuda esta dinâmica para quê? Para tornar a geração mais nova cada vez mais forte. A ideia é essa. A ideia é a geração mais nova, a geração seguinte, estar cada vez mais capacitada para enfrentar os problemas, porque a vida só tem problema. Na vida tem muito pouca alegria e muito problema para ser resolvido. E o que a gente mais faz nas organizações, quando a gente está trabalhando nela, é resolver problema da organização. E quando a gente sai, bate o ponto e vai embora para casa, a gente vai resolver os problemas da nossa vida. A vida é assim. Embora o marketing tenta mostrar isso de uma forma diferente, que a vida é cheia de alegria, aquilo tudo é uma falácia. A vida é um fardo. Tá? O seguinte... Tem uma pergunta aqui do José Correia. Quando os slides estiverem prontos, nós teremos acesso a ele? Vou precisar. Eles estão à disposição de vocês. Quem vai providenciar a viabilização desses slides é Luiz. Eu não sei fazer isso. Então, professor Luiz Antônio, a sua incumbência é essa. Ok. Tá? Eles não estão prontos porque ele tem mais coisa ainda para ser acrescentada a essa série. Bom, assim a monografia é parte do projeto pedagógico do curso.
pois visa a construção do conhecimento. Ajuda a consolidar conceitos, auxilia na prática da reflexão, contribui para o exercício crítico tão importante para o enfrentamento aos obstáculos da vida privada e coletiva, além da atividade profissional. Eu diria que a monografia ela contribui muito mais para a minha vida pessoal do que para a vida profissional. Até porque, quando a gente vai sentar naquela cadeira lá de piloto de mesa, nas organizações, ou remotamente na casa da gente, a gente utiliza menos de 10% do nosso conhecimento. Eu diria que 90% do nosso conhecimento a gente tenta dar conta da vida. Então, a monografia, para mim, tanto a monografia como a dissertação, como a tese, ela foi muito mais importante para a minha vida, para eu entender as coisas, do que para a minha vida profissional. Tá? O seguinte, Luiz, por favor. Então, o que vem a ser monografia? Então, trouxe aqui o que está escrito nos livrinhos de metodologia do trabalho científico. É a descrição de uma realidade empírica desenvolvida pelo discente, cujo objetivo é o coroamento de um curso de graduação ou pós-graduação lato sensu. Então, quando a gente faz um pós-graduação lato sensu, por exemplo, eu sou o coordenador do pós-graduação lato sensu em gestão de hospitais e clínicas. Todos os alunos lá são obrigados a fazer uma monografia. Tá? A monografia diz respeito a um único assunto e que deve ser produzido através das formas de construção simbólica da realidade. Delimitação de um único assunto caracterizado pela profundidade de abordagem, utilizando o método científico. Eu botei isso aí em vermelho, porque a palavra científica está tão desgastada, está tão banalizada pela mídia, né? Mas é o que consta dos nossos livrinhos. Tá? O trabalho deve ser fruto de uma pesquisa científica. Isso aí eu acho que é apenas uma fantasia, porque ninguém, para escrever uma monografia, consegue efetivamente desenvolver uma pesquisa científica. Ele faz um ensaio, ele faz um exercício de pesquisa, mas não pesquisa coisa nenhuma, porque a pesquisa é cara. Tá? Então, tem professor que ainda não conseguiu perceber isso, que pesquisa é cara. Tá? Aí ele manda o aluno fazer uma pesquisa, bota o aluno na linha de frente. Eu sei, eu me coloco, isso é uma questão de empatia, eu me coloco no lugar de vocês, e tem muita gente aí que tem que dar conta das coisas da casa. Né? Tem gente aí que a sua renda contribui para a renda da família. Né? E é pressão de todo lado, é pressão do lugar onde está trabalhando, é pressão das matérias que você está cursando, é pressão da monografia. Não dá para fazer pesquisa científica dessa maneira. Tá? Então, isso aí vamos dizer, uma retórica, é uma figura de retórica que tem nos livros de administração, tem nos livros de metodologia do trabalho científico e tem no discurso. É um discurso retórico. Tá? É a minha visão crítica sobre isso. O seguinte, problema. Se você não possui um problema para estudar, certamente não poderá produzir uma monografia, porque o fio condutor da monografia é o problema. Se você não tem problema, não tem nada. Né? Então, o Luiz aí, ele anunciou que a minha fala seria uma fala para monografia em finanças pessoais. Não é monografia em finanças pessoais. É para qualquer coisa. Isso que eu estou dizendo a vocês, eu posso dar exemplo de finanças pessoais e motivar vocês a fazerem em finanças pessoais, primeiro porque eu e o Luiz temos interesse que vocês estudem isso. Né? E segundo, que isso vai ser bom para a vida de vocês. Tá? Então, isso não está delimitado a esse espaço geográfico da academia. Isso está
esse problema que vocês podem abordar na monografia é da vida de cada um, e é bom que seja o seu idiosincrático, é bom que seja algo dos seus questionamentos. Né? Como é que eu vou fazer para enfrentar a vida se eu estou agora dando largada aqui, estou no meio ou no fim do curso de graduação, eu vou começar a ganhar um trocado um pouquinho maior do que eu ganhava, e eu vou ter que dar conta de inúmeros problemas que virão pela frente. Né? Existe ali os hormônios conspirando contra vocês, né? Vocês terão que... Os hormônios mandam vocês reproduzirem, aí vocês reproduzem, e depois o resultado dessa reprodução está na conta de vocês. Né? Então, quanto custa um filho? É bom que se calcule. Né? É um problema. Né? Como é que eu vou dar conta? Como é que eu vou resolver o meu orçamento familiar? Né? Eu não vou falar isso aí em orçamento pessoal, porque vocês já cada um vai estar cercado da sua própria família. E cercado da sua própria família, isso tem um custo. Uma família custa caro, não custa barato. Família é caríssimo. Agora, se você não souber quanto custa, você vai ser surpreendido com o endividamento. Vai acabar contraindo uma série de financiamentos e depois não consegue pagar. Até porque emprego nunca foi fácil nessa terra, né? E especialmente no Brasil. Eu experimentei um período bom da minha vida onde o produto interno bruto crescia 12% ao ano. Isso era um regime de quase de pleno emprego. Né? Agora a gente tem crescimentos pífios. Isso significa desemprego. Tá? Eu estou prevendo aqui um monte de shopping desses aí fechando, ou seja, isso aqui vai se transformar num grande problema. E vocês vão ter que dar conta desses problemas. Então, quando a gente diz que o problema é o fio condutor de sua monografia, o grande exercício que vocês devem fazer, e eu, professor Luiz Antônio, estamos aqui para ajudar vocês, eu diria que se vocês quiserem exercitar isso, é vocês escreverem, redigirem o problema da monografia que vocês querem estudar e traz para a gente ver o que a gente acha. E a gente vai conversar com cada um de vocês, individualmente ou em grupo, do jeito que vocês quiserem. Porque eu acho que quem é professor não está limitado a um espaço territorial, né? Não está limitado a um espaço de tempo. Aliás, por falar nisso, nesse negócio da pandemia, eu creio que só eu e o Luiz demos aula durante aquele período onde o professor não era obrigado a dar aula. E nós tivemos presente junto a vocês o tempo todo. Tá? Então, nós estamos presentes por quê? Porque nós gostamos muito. Não estou aqui por conta somente do salário. O salário é bom, ajuda, mas é também uma grande realização estar com vocês. Tá? Luiz, o próximo... Alguém quer perguntar aí alguma coisa do problema? Ninguém quer, né? Então, vamos em frente. Existe no conceito de paradigma, tá? Ali em cima não é palavra, não é exatamente problema. A palavra lá em cima em vermelho devia ser paradigma, tá? Esse livro aí é o livro do Thomas Kuhn, tá? Estrutura das Revoluções Científicas. Eu sugiro que vocês leiam esse livro, porque esse livro é muito bom. Uma outra coisa que eu esqueci de falar lá no comecinho é o seguinte: aqueles que desejam cursar um mestrado, tá? Na sequência da graduação, um dos obstáculos para ingresso no mestrado é exatamente a apresentação de um projeto de estudo. E este projeto de estudo é tal qual o projeto da monografia. Então, se vocês não fizerem, não exercitarem agora esse projeto de monografia, vocês estão perdendo a grande chance de, mais adiante, vocês terem que lançar a mão disso e não saberão como fazer. Né? Fazer direito, porque isso reprova. Quem não tem um projeto bem elaborado
os professores no processo de seleção jogam logo na lata do lixo. Você nem entra com um projeto bem feito. Luiz, sumiu os slides. Isso, voltou. Então, olha só, existe o conceito de paradigma, que é o seguinte: paradigma são as realizações científicas universalmente reconhecidas que, durante algum tempo, fornecem problemas e soluções modelares para uma comunidade de praticantes de uma ciência. Então, essa palavra paradigma... Opa, Luiz, obrigado, você estava corrigindo ali. Exatamente, exatamente. Isso, o Luiz é um grande parceiro. Olha só, eu já ouvi aí essa palavra paradigma utilizada de forma extremamente banal, né? E que, na verdade, não expressa coisa alguma da forma como elas são normalmente empregadas, tá? Então, olha só, veja bem, a palavra paradigma, no conceito aí de Thomas Kuhn, tá? Ele fala sobre problemas e soluções modelares para uma comunidade de praticantes de uma ciência. Ou seja, existe uma dinâmica de paradigma. A cada momento, a gente está dentro de um paradigma. Por quê? Porque tem sempre novos problemas e tem sempre novas soluções para dar conta do problema. Mas são problemas de realizações científicas universalmente reconhecidas. Então, eu já ouvi uma asneira do tipo assim: nós estamos quebrando os paradigmas aqui na UFRJ. Agora, o curso de administração será oferecido também na Ilha do Fundão. Pois isso não tem paradigma nenhum, porque não tem ciência nenhuma nisso, né? Simplesmente a pessoa que utilizou isso é uma pessoa que certamente não leu o livro do Thomas Kuhn e certamente não sabe o que significa paradigma, tá? Então, o interessante é que quando você produz uma monografia, essa monografia ela está dentro de um paradigma, onde você tem as referências da ciência deste momento e que você vai trabalhar soluções para resolver esses problemas. Isso que é o grande lance da monografia. Então, a monografia, por exemplo, eu tenho aqui em casa guardada a tese de doutorado em medicina do meu avô, né? Que era um estudo que ele fez sobre sífilis, tá? E no outro dia eu estava lá revisitando a tese dele de doutorado e estava lá achando interessante o tratamento que se empreendia para resolver o problema da sífilis, né? Mas com as novas pesquisas, né? Um novo momento científico, aquelas soluções daquele momento, que essa tese do meu avô foi feita há mais de 100 anos atrás, ela tinha sentido para aquele momento. Para o momento atual, ela já perdeu, ela não perdeu toda a eficácia, mas ela perdeu grande parte da eficácia, porque hoje você tem medicamentos que dão conta dos problemas, tá? Então, é isso que é importante ter na cabeça, é a relativização destas verdades, tá? Alguém quer perguntar alguma coisa sobre isso? Eu tenho só a acrescentar o seguinte: o professor Zeca, que é professor do nosso departamento, que foi meu aluno, quando ele foi meu aluno, eu recomendei que ele lesse esse livro aí. Ele comprou o livro, ele leu, e ele se candidatou ao mestrado na COP-AD, e ele depois veio dizer para mim que ele passou porque ele leu esse livro, porque esse livro foi assim fundamental para o processo de seleção pelo qual ele passou. Ele pôde fazer uma boa defesa do seu projeto de pesquisa graças à leitura deste livro, tá? Então, eu sugiro que vocês leiam. E depois, a atual esposa do professor Zeca, que também foi minha aluna, por sua vez, influenciada pelo Zeca, ela leu o livro também e também passou para o mestrado na COP-AD também, após a leitura desse livro. Então, sugiro que vocês comprem esse livro e que vocês leiam esse livro,
e leiam com muito cuidado, né? Não é um livro muito grande, um livro relativamente, sei lá, deve ter umas 300 páginas, 200 páginas, mas ele tem um conteúdo extremamente interessante para aqueles que queiram dar continuidade a estudo, vamos dizer, mais profundo. E ele é bom para ajudar na reflexão sobre os elementos da vida. Tá? O próximo, Luiz, por gentileza. Bom, isso aqui é uma imagenzinha, né, que quando você faz uma monografia, você tem um objeto de estudo. Então, esses desenho colorido que está aqui, eu representei assim, como se fosse o objeto de estudo. O objeto de estudo ele tem assim, ele é envolto de alguns obstáculos, né? Ele tem uma energia própria e você precisa de uma lente de aumento para poder observar o objeto que você está estudando. Agora, o grande problema é que você, esse boneco que está aí, que está com um binóculo, né? Na verdade, você é uma criatura, cada um de nós somos criaturas, que somos fruto de um processo de educação, né? Então, quando eu disse que uma geração transmite a outra o conhecimento, os pais de vocês, os parentes de vocês, os vizinhos, a escola da Dona Teteca, tudo isso aí nesse processo de educação formal e não formal, tratou de construir na cabeça de cada um de nós, tá, um imaginário e uma visão de mundo. Então, quando a gente tem a gente vem com uma visão, né, e olha para um objeto, este objeto é eivado dessa nossa visão, porque a gente não consegue ver verdadeiramente o problema. Porque o problema ele tem uma série de obstáculos na frente, estão representados por esses toquinhos, esses cilindros, em pé, cada um de uma cor. Você tem lá, no miolo, o objeto que você quer estudar, mas você não o vê como ele é. Essa que é a grande questão. A gente vê de acordo com o nosso imaginário, de acordo com a nossa visão de mundo, que de cada um é diferente. Isto é idiosincrático. Cada um vê de uma forma o problema. Tá? Isto faz com que uma pessoa, quando vai olhar para um problema, ela tire conclusões completamente diferentes da conclusão que o outro tira. Quem viu o papo meu aqui com o Luiz, antes de começar o nosso encontro aqui, o Luiz falou sobre o automóvel Miura, e o automóvel, para mim, é um hobby. Né? Eu tenho o hobby, desde garoto, me enfronhar por esse mundo do automóvel. Ele acha o carro bonito, eu acho o carro péssimo. Por quê? Porque eu sei como o carro foi construído, ele não sabe como o carro foi construído. Eu conheci o cara que concebeu o carro. Eu vi o carro sendo construído, o carro é mal feito, então quando eu olho para o carro, eu olho para a estrutura do carro, e a estrutura daquele carro desmonta. E o Luiz, não sabendo disso, ele olha para o carro e acha lindo. Né? Então você vê que são visões completamente opostas, né? Por quê? Por uma questão de visão. A gente não vê a coisa do jeito que ela é, a gente reconhece. Então, eu já tenho uma estrutura por trás pensante, e quando eu vejo algo novo, eu reconheço aquilo ou não reconheço. É assim que se dá esse processo educacional. Tá? Então, voltando lá àquelas slides iniciais, né? A monografia faz parte desse processo educacional. Então, é muito bom que tenha essa clareza de que o que você escreve, você vai escrever alguma coisa que, certamente, o teu orientador tem uma outra visão daquilo e vocês terão um embate.
tá? E como você tem... E a corda sempre arrebenta para o lado mais fraco, quem está com poder é o professor, não é o aluno. Então, o aluno tem que se submeter àquilo que o professor está olhando. E o professor... Eu me lembro perfeitamente que quando eu fiz a minha dissertação sobre a memória da Volkswagen no Brasil, que eu fiz um estudo sobre o modelo de gestão da Volkswagen, tá? Um professor da banca, que era um professor da UERJ, ele veio me perguntar por que eu não abordei o Alfa Romeo, que foi um carro também fabricado no Brasil. Eu falei, é duro você responder para um membro da banca até dando um cacete nele, né? Porque se o meu projeto e se a minha dissertação versava sobre a memória da Volkswagen, o que eu tenho que abordar? Alfa Romeo, né? Mas ele queria que eu abordasse Alfa Romeo porque ele gosta de Alfa Romeo. Então você vê que é uma visão de mundo da pessoa que acabou se distorcendo ao longo de uma defesa de uma dissertação de mestrado, né? Então, eu estou mostrando tudo isso para vocês, que a realidade se dá dessa maneira, né? Quando você faz uma monografia, na administração você tem o professor orientador e você tem o leitor. Parece que na contabilidade são 3, não é, Luiz? É o orientador mais 2 leitores. São 2 leitores. Então, aí o leitor, que vai ter a visão dele de mundo diferente da sua e diferente da do seu orientador, vai querer dar pitaco no que você escreveu também, tá? Então, é só para vocês saberem que vocês estão ao fazer uma monografia, há um enfrentamento de ideias e esse enfrentamento vai contra pessoas que têm o poder de lhe aprovar ou reprovar, tá? Então, por isso que eu digo que a vida é um fardo, a vida não é fácil. A gente está sempre se submetendo. O próxima imagem, Luiz, por gentileza. Então, olha só. Na busca do conhecimento, espera-se alcançar a verdade. Acontece que a minha verdade é diferente da verdade do Luiz e que é diferente da verdade de cada um de vocês. Onde é que está a verdade? Tá? A verdade é inatingível. É intangível e não se alcança, tá? Ninguém chega perto da verdade. Eu tenho um comentário. Como? Eu acho que eu já falei aqui, o Simval sabe, eu sou apaixonado por aviação, assim como o Simval gosta de carros, eu gosto de aviação. Num determinado momento, e toda pessoa que é brasileiro e gosta de aviação tem essa questão do Santos Dumont ter inventado o avião, né? Então tem essa questão de orgulho nacional. E eu estava discutindo com uma pessoa sobre a minha indignação do não reconhecimento do mundo, plenamente, a respeito do Santos Dumont. E aí a pessoa, olhando para mim, prestando atenção danada no que eu estou falando, aí ela falou o seguinte, mas... Então, para você, quem inventou o avião foi Santos Dumont. Eu falei, sim. Ela falou que, para mim, quem inventou o voo foi Ícaro. Aí eu falei, bom, ok. E aí fiquei com muita raiva, mas dentro disso que o professor acabou de falar, veja bem, ela está pouco se lixando para os conceitos aerodinâmicos, científicos que o Santos Dumont usou para voar lá na França. A questão dela era mais da literatura, né? Era, sei lá, mitológica. Então, quem voou primeiro foi Ícaro, ponto final. Então, embora eu tenha ficado com muita raiva na hora, essa abordagem, esse enquadramento do assunto aviação para essa pessoa se satisfaz com essa questão do voo por Ícaro. Então, eu acho que isso ilustra aí o que o professor acabou de falar. Perfeitamente, Luiz. É exatamente isso. Por quê? Porque aquela pessoa que é ligada à literatura, né, é ligada à mitologia, né, ela tem uma visão de mundo, uma construção de ideias, ela tem um imaginário criado, né? Ela tem verdades construídas por ela, né? E a gente que já tem uma visão
que eu luto contra ela o tempo todo, mais mecanicista, né, porque o começo de vida, a minha visão era mecanicista em excesso, e eu tive que combatê-la, né? Eu sempre admirei a obra de Santos Dumont, né? Mas há aquele quebra de braço, né? Dos irmãos Wright, né? Então, quem voou primeiro foi Santos Dumont ou os irmãos Wright, né? Um voou sozinho, o outro foi catapultado, né? Então fica isso, na verdade, parece uma querela bizantina. Quem é que manda mais? É o Pai, o Filho ou o Espírito Santo, né? Então, são visões de mundo, né? E a gente tende a defender a nossa visão de mundo, né? Então, por isso que quando você trabalha com a ciência, você tenta alcançar a verdade, mas você pode botar na sua cabeça que a verdade não é atingível. Ninguém atinge a verdade, tá? O próximo. Onde está a verdade? A verdade está dentro da cabeça de cada um, né? Então, se ela está dentro de cada um, da cabeça de cada um, como é que a verdade é construída? Então, próximo slide. Nós só enxergamos a verdade através das representações simbólicas da realidade. Então, quando você pega a ciência, essa palavra mágica tão desgastada, tá? Não sei se vocês se lembram, se vocês acompanharam, acho que a maioria não acompanhou, porque naquele momento do início da pandemia, teve aquele médico picareta, ou como é que chama? Maneta, não, como é que é? Mandetta, né? Ele invocava toda hora a palavra ciência, né? E agora está ele respondendo o processo que ele meteu a mão no dinheiro que foi canalizado para combater o Covid, né? E ele toda hora dizia que ele estava falando a ciência, sobre a ciência, ele embasado na ciência, e por isso ele estaria falando a verdade, né? Na verdade, ele era um grande cascateiro. Em nome da ciência, ele falava o tempo todo, né? Voltemos aí, o seguinte, slide seguinte. Tá? Então, olha só, o Luiz fala o tempo todo no tripé conhecimento, habilidade e atitude, né? Para você entender sobre literacia financeira, né? Este é o tripé para produzir a monografia. Você precisa de conhecimento, precisa desenvolver habilidade e precisa ter atitude. Qual é a atitude? A atitude é você chegar e sentar e começar a escrever, né? O conhecimento vocês vêm adquirindo ao longo do tempo, e ao mesmo tempo que você vem desenvolvendo esse conhecimento, lá desde o tempo da escolinha da Dona Teteca, o conhecimento adquirido com os familiares, né? Neste processo educacional, você adquiriu alguma habilidade, a habilidade para escrever, a habilidade da oratória, né? A habilidade para você criticar as coisas, né? Você foi desenvolvendo. Mas você precisa produzir uma monografia. Então, você tem que ter o quê? Atitude para escrever a monografia. Atitude é aquilo que vem de dentro de você. Fala assim, pô, eu tenho que encarar essa goiaba, né? Então, eu tenho que escrever a monografia. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que sentar à mesa, pegar ali ou o computador ou o papel. Eu gosto de escrever com papel, eu gosto de escrever com lapiseira, com caneta, né? E ficar sentado ali. Eu fiz a minha tese de doutorado, tem 600 páginas. Eu escrevi 600 páginas à mão, né? E para eu escrever 600 páginas, para eu fazer um doutorado, eu simplesmente não conversei com mais nenhum amigo meu. Eu gosto desse negócio, eu tenho esse hobby do automóvel, eu tenho um grupo grande de amigos que
que são colecionadores de automóvel. A gente tem um clube, que eu sou fundador do clube de automóvel de colecionadores mais antigo do Brasil. E, no entanto, o que eu fiz? Eu rompi com todo mundo. Eu não atendia mais telefone, não falava com mais ninguém, não perdia tempo, e a minha atitude foi de sentar e escrever. É só assim que a coisa sai. Se você ficar esperando que venha um espírito do além para escrever para você, isso nunca vai acontecer. Você tem que pegar, sentar e enfrentar o touro à unha. Isto chama-se atitude. Então, esse tripé que o Luiz fala toda hora, e muito bem dito, sobre literacia financeira, é exatamente este que vale para todo o conhecimento. Isso está escrito em todos os livros de educação. Qualquer livro de educação que você pegar, está escrito isso aí. Conhecimento, habilidade e atitude para você fazer o carro andar. Senão, não vai andar, vai ficar parado, você vai só contemplar a natureza. O próximo, Luiz. Nós temos só 5 minutos. O que é habilidade e competência? Né? Porque na educação, habilidade é sinônimo de competência. Né? É habilidade e competência diz respeito à destreza. E, neste caso, é a destreza para produzir a monografia. Né? Ou seja, quando estava na escolinha da Dona Teteca, quando você fez vestibular para o UFRJ, você tinha que fazer uma redação. Né? Essa redação era justamente para separar quem é que sabe fazer uma redação e quem não sabe. Né? Por quê? Porque você vai ter que fazer várias redações ao longo de sua vida. Ou é uma petição, ou é uma prova, ou é a monografia, ou é uma dissertação de mestrado, ou uma tese de doutorado. Você vai ter que escrever. Então, você tem que adquirir a destreza de produzir aquilo que vai ser cobrado de você. Né? Então, o que você precisa? Você precisa de um bom dicionário e você precisa ler. Quanto mais a gente lê, melhor a gente vai escrever. Tá? Então, isso diz respeito à habilidade e competência. O próximo. Atitude, aquilo que eu acabei de explicar. É a forma de agir, é sair da inércia, é começar a escrever a monografia, é ação, mova-se. Como é que é? Tem um ditado velho que dizia cobra que não anda não engole sapo. Se a cobra ficar parada, ela não vai comer o sapo. Né? Se você ficar parado, você não vai produzir a monografia. Tá? O próximo, Luiz. Como? De que forma podemos escrever o texto da monografia? Resposta: lançando mão das representações simbólicas que explicam a realidade. Essa é que é a resposta. Quando a gente faz a monografia, quando faz a dissertação, quando faz a tese, a gente lança mão das representações simbólicas que explicam a realidade. E quais são essas formas de representação simbólica? O próximo slide, Luiz. Está aqui. São essas as formas de representação simbólica da realidade. Tá? Quem nunca prestou atenção na filosofia, na mitologia, na ciência, nas artes e no senso comum, perdeu tempo naquela construção de conhecimento. Por isso que quando a gente está lá desde a escolinha da Dona Teteca, um monte de coisa é introduzida na nossa cabeça, mas as pessoas não prestam muita atenção, acham que aquilo é chato, que aquilo é ruim. Né? Eu tive muita aula de artes, né? História da arte, tive, inclusive, praticando, né, algumas atividades artísticas. Né? Senso comum é uma coisa extremamente interessante, porque senso comum é dotado de uma sabedoria da humanidade. Né? O senso comum ele se manifesta através de adágio. Né? A ciência se manifesta através
do método, né, chamado método científico, que lança a mão de alguns métodos homologados, né, que a gente vai falar sobre isso, né, a mitologia da narrativa e a filosofia dessa observação da vida, tá? De como é que a vida se manifesta. Tá? Então, Luiz, o próximo slide. Nós estamos com poucos minutos. Eu queria falar aqui, ó. A filosofia, ela tem início no 7º século antes de Cristo. Então, filosofia, ela vem lá do 7º século antes de Cristo até o dia de hoje, deste momento que nós estamos aqui. Nunca se parou de produzir filosofia. Então, filosofia é algo que deve ser estudado a vida toda. E aqui foi um conceito que eu, depois de ter cursado 5 disciplinas de filosofia no doutorado e mais outras tantas no mestrado, cunhei esse conceito aqui que eu achei interessante e o meu grande guru de filosofia, que é o professor Helber, ele gostou muito. Filosofia é a matéria fundamental que estuda a vida na concretude da sua imaterialidade. Ou seja, existe uma grande imaterialidade, né, na qual nós estamos inseridos, tá? E a filosofia estuda a concretude desta imaterialidade. Ou seja, aquilo que todos os dias nós lidamos e nós produzimos, nós pegamos um ônibus, nós vamos para a rua e a gente acude a alguém que está, por exemplo, sofrendo de alguma coisa, né? Tudo isto aí faz parte do grande estudo de filosofia. Por quê? Porque a gente tenta concretizar algo que é imaterial, né? Então, você pega, por exemplo, Platão, ele diz lá o seguinte, uma coisa muito interessante. Ele fala que o concreto, ele fala que o concreto ele é fruto de uma abstração, portanto, o concreto ele é abstrato, tá? E tudo que nós vemos aqui na vida, que nós lidamos e nos deparamos, é meramente uma reprodução daquilo que foi imaginado, tá? Então, o estudo dessa dinâmica, desse movimento, que quando você concebe uma cadeira, que a cadeira está na tua cabeça, está no campo das ideias, tá? Está no campo ali da formação das ideias, e você pega uma madeira, serra uma madeira e constrói uma cadeira, essa cadeira é apenas uma reprodução. Porque a forma concreta da cadeira, ela se deu quando você imaginou a cadeira. Tá? Então, quando a gente escreve, quando a gente está escrevendo uma monografia, a gente passa por esse processo. Né? Por quê? Porque a gente vai dar conta de um problema. A gente tem um problema que a gente está estudando e a gente vai ver como este problema ele se dá no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Tá? Então, quando esse problema se dá no cotidiano, ele é oriundo de quê? Ele é oriundo de uma abstração. Ele é oriundo de algo, por exemplo, uma escala de valores. Por exemplo, tem gente que tem como um valor preponderante um automóvel 0 quilômetro. Tá? Eu nunca tive isso na minha vida. Tá? E eu sou um apaixonado pelo automóvel. Então, e o cara se mete num endividamento gigantesco para poder pagar um carro que, inclusive, ele quer ter um carro que vai fazer frente com o carro do vizinho ou com o carro do colega de trabalho. Uma vez eu fui numa reunião de poucas pessoas com o pessoal da Petrobras e eu achei muito engraçado que quando eu cheguei lá, no estacionamento, e chegaram
várias pessoas ao mesmo tempo, todos eles tinham os carros iguais. Todos tinham comprado o carro da mesma marca e do mesmo modelo. Ou seja, existe uma competição interna das pessoas para todos terem um carro. O cara não podia chegar com um carro inferior ao do colega de trabalho, né? O sujeito não pode ter um carro inferior ao carro do vizinho, né? E existe um filme que mostra muito bem isso, que é Os Rivais, né? E que vai ser objeto de uma fala aqui mais adiante. Bom, eu acho o seguinte, eu vou parar na filosofia, porque não vai dar tempo, né? E no outro encontro eu dou continuidade a tudo isso aí, porque eu estou continuando a preparar a nossa fala aqui. Alguém quer perguntar alguma coisa? Fala, professor, tudo bem? Então, professor, eu estava fazendo eu estava iniciando minha monografia, né? Eu tinha, na verdade, tinha iniciado o projeto justamente no período passado, no caso em 2019, né? Mas aí, quando eu cheguei no meu professor orientador, ele falou que o assunto estava muito ultrapassado e tudo mais. Eu não concordei com ele, mas assim, é aquilo que tu falou, tipo, ele já tinha demonstrado já uma certa divergência ali em relação ao tema que eu ia abordar. Aí eu tive que mudar, eu, tipo, basicamente vou ter que fazer um outro projeto, começar do zero e tudo mais. E aí eu estava pensando em fazer algo relativo a finanças pessoais, ou não necessariamente finanças pessoais, mas algo que tangencia finanças pessoais. O único problema é que eu sou de contábeis. Aí eu não sei o que eu ia perguntar para o professor se eu puxasse com ele no período que vem, com o Antônio, se existe essa possibilidade de, por exemplo, o Simval ser um dos professores que vai fazer a leitura, ou se necessariamente tem que ser do curso. Eu posso responder isso a você. Eu posso responder pelo curso de administração, tá? No curso de administração, professor de outro curso pode perfeitamente orientar a monografia, tá? E se você quiser a minha parceria com o Luiz, nós dois podemos orientar você, tá? Então, um é leitor e o outro é o orientador e vice-versa, e a gente pega mais um professor aí que a gente tem afinidade, porque isso é questão também de afinidade, né? Tem professor que não consegue alcançar aquilo que a gente está falando, né? Então, você tem que alinhar essas formas de pensamento, porque é o tal do exercício de poder. E tem outra coisa, tem muita coisa para falar sobre monografia, que é o seguinte: tem professor que tem interesse que você faça determinada pesquisa porque é interesse dele privado. E ele vai pegar o que você pesquisou lá na frente e vai jogar no trabalho dele que ele vai publicar. E vai dar uma banana para você, tá? Eu e o professor Luiz não fazemos isso. Isso é contra a ética, a gente não faz isso de jeito nenhum. Tá? Então, mas tem muitos colegas que fazem. Essa que é a questão. Então, professor, se eu chegar com vocês com um tema que seja um pouco diferente, tipo, um pouco mais para a área da contabilidade, sem ser finanças pessoais, tá tranquilo também? Porque eu quero basicamente, porque eu quero fazer, tipo assim, a minha questão não é nem, eu quero fazer tipo uma monografia séria, entendeu? Algo tipo nível, não é só para passar, entendeu? Isso. O que eu posso fazer, e seja lá até em medicina eu posso fazer isso, que é ajudar a fazer bem o projeto da monografia. Depois que você fizer o projeto, aí você vai andar sozinho. Depois que você entendeu qual é o espírito da coisa, você certamente anda sozinho. O que a gente vai corrigir lá, às vezes é uma questão de forma, às vezes é uma questão do português, de concordância, emprego de uma palavra melhor aqui, outra lá, ou um conceito que está meio nebuloso, né? Ou alguma ideia por slogan que você colocou como um conceito, vamos dizer, pétreo, e não é tão pétreo, né? Isso mas aí são detalhes. Mas na hora em que você fizer o projeto bem feito, você acabou, seus problemas acabaram. Show de bola. Obrigado, professor. Nada. Rafael, aproveitando que você falou, está confirmado que você pode apresentar no dia 18, quinta-feira que vem? Confirmado. Já tem eu vou até montar mais algumas simulações lá na plataforma.
E uma das plataformas que eu vou mostrar, inclusive, é uma que tu estava interessado, que é a Avenue. Vou mostrar mais ou menos como ela funciona. E você quer começar a falar 6h30 ou 7 horas? Lembrando que tem que terminar 8. Pode ser 6h30, para não comprometer algum conteúdo que você vai passar. Tá legal. Eu precisava confirmar isso, porque pode ser que eu não esteja no Rio de Janeiro, né? E aí eu vou assistir de lá por exemplo, se eu falasse que não fosse apresentar, eu não ia ligar para isso, mas já que você vai apresentar, mesmo que eu esteja fora, eu tenho que deixar mais ou menos engrenado. Beleza. E é até bom fazer 6h30, porque para ver questão de compartilhamento de tela, essas coisas, né? Inclusive, Rafael, como vai ser um dia que provavelmente não haverá aula no segundo tempo, né? Porque ética, por exemplo, é improvável. Se quiser passar do tempo, vamos supor que você está super empolgado, tem gente perguntando, alguma coisa assim, né? E vamos supor que você difícil, mas beleza. Pode acontecer. Então tá confirmado. Isso vai para os e-mails. Valeu, professor, obrigado. Tá ok. Posso concluir aqui, professor? Ou vai falar alguma coisa? Pode concluir, Luiz. Ok. Então, confirmando com o Rafael que ele vai fazer a apresentação dia 18, que é quinta-feira que vem, depois do Carnaval, tá? Então, a gente vai fazer uma aula normal de finanças pessoais. E também lembrando que no dia 25, que é a quinta-feira seguinte, a gente vai ter o Flávio Cohen. Ele está ligado a uma corretora de valores chamada Miura, e eu vou mandar o cartão dele assim que eu acabar essa aula. Vou entrar no e-mail e vou mandar para vocês, se vocês quiserem ter algum contato com ele, ou do site da empresa. Ele vai falar sobre investimentos, ok? E o que estava previsto para hoje, que eu não consegui, para falar sobre imposto de renda, eu vou tentar jogar para terça-feira que vem, que a Ilan, que é quem tinha falado que talvez pudesse, terça-feira que vem não, terça-feira é dia 23, está com problema de questão de trabalho lá no escritório dela. Então, agradeço mais uma vez, muito grato pela presença. Quem for de ética, daqui a pouco, daqui a 15 minutos, a gente se reúne para terminar com o capítulo 6. Forte abraço a todos e até a próxima vez. Valeu!